Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Valência, o podcast oficial do Valência Associados. Me chamo Saulo Castro, sou sócio do escritório e apresentador desse projeto. Queria já lembrar aqui no começo, mais uma vez, se encaminhando aqui para essa reta final de ano, que é importante que vocês se inscrevam no nosso canal, vocês curtam, compartilhem, deixem lá os comentários de quais são os vídeos e temas, pessoas que vocês gostariam que nós trouxéssemos. Sempre gosto de falar isso, mas por conta de vocês que a gente faz isso aqui. E hoje, sem mais delongas, chamei aqui uma presença ilustre, não vou dizer de peso que é sacanagem, mas uma presença ilustre, Daniel Simões, diretor de incorporações da J. Simões, esse transatlântico que representa o mercado cearense do mundo, o mercado imobiliário de maneira muito sólida, 40 anos, né? A gente estava comentando isso aqui no off, de uma construção que começou lá atrás, uma empresa familiar, como tantas outras que a gente se orgulha aqui no nosso estado. Então, amigo, primeiramente, lhe agradecer por você vir aqui conversar com a gente um pouquinho. A gente teve a oportunidade de se conhecer no evento, estreitar laços, já fomos conversar. E queria já aproveitar e emendar na minha primeira pergunta, que é 40 anos de empresa. Como é que é essa construção de lá até essa jornada como um todo? Primeiramente, obrigado, Saulo. É um prazer estar aqui, né, falando sobre empresas, né, e principalmente empresas familiares, e principalmente J. Simões, né, até porque eu, como um bom comercial, estou aqui para fazer um jabazinho mesmo. Total, fica à vontade, fica à vontade. Cara, seguinte, J. Simões, próximo ano, ela completa 40 anos de história, né, é uma empresa aí que vem ano após ano com crescimento contínuo. A gente sempre gosta de dizer que o nosso ramo imobiliário, ele é um ramo que a grande maioria dos meus concorrentes são empresas de décadas, até porque construção civil não é um ramo assim cool, tech. Cult bacaninha. Né, e outra coisa, não é um negócio que você acorda de manhã cedo e diz assim, vou abrir uma construtora. Né? É verdade. Principalmente uma incorporadora, né, que é o nosso caso. E que talvez o nosso principal ativo hoje seja a nossa história, né? Tipo assim, a gente ano passado completou 1 milhão de metros quadrados construídos, né? Hoje já temos mais de 130 obras entregues, temos hoje 15 empreendimentos em construção ou em desenvolvimento. Então, muito em breve a gente vai estar chegando aí à marca de 150 e já estourado essa barreira de 1 milhão aí de metros quadrados. Massa, cara. A J. Simões, ela foi fundada em 1986 pelos meus pais. Muita gente pergunta do J. Todo mundo acha que J é de José Simões. Na verdade, J é de José e Jaqueline Simões. Ah, é? Nossa. São dois J's, né? São dois J's. J ao quadrado, Simões. J ao quadrado, E a empresa foi fundada por eles, né? Há 40 anos atrás. Uma empresa que começou fazendo estrutura de concreto armado. Fizemos durante muito tempo obras para terceiros, grandes indústrias, Vicunha, Grendene, Cotesse. Já depois de 20 anos, a gente começou uns 10, 15 anos de empresa, eles começaram a fazer muita estrutura de concreto armada, que hoje é uma coisa, por exemplo, que a gente terceiriza. Sim. Né? E já fazem aí bons 25 anos que a gente entrou no mercado imobiliário e de lá nunca saímos, né? Paramos de fazer obras para terceiros, paramos de fazer fizemos hospitais, fizemos lojas, fizemos um monte de clínico, por exemplo, foi a gente que fez. Ah, legal. Boa parte do Iguatemi também. Mas já há uns 20 anos que a gente tem focado hoje majoritariamente no mercado imobiliário como incorporador, né? Onde a gente tem aí várias histórias para contar, né? Em 2006, por exemplo, a gente fez Casa Co num empreendimento nosso, que a gente está fazendo muito condomínio de casa. Sim. A J. Simões é uma empresa que ela sempre soube ler muito bem as demandas de mercado. Então, a gente sempre conseguiu se posicionar nos mercados certos, nas horas certas, né? Fomos para o condomínio de casa, depois fomos para alguns empreendimentos mais econômicos, voltamos, fizemos um empreendimento de segunda moradia, mas é basicamente no mercado imobiliário residencial vertical que a gente realmente tem o nosso maior sucesso, o nosso maior foco, né? Que são apartamentos, majoritariamente aqui nos bairros mais novos de Fortaleza, né? Aldeota, Meireles, Guararapes, Cocó. Mas já fizemos muito produtos econômicos. Vamos lançar próximo ano uma linha de produtos mais acessíveis, que vai ser o J Spot. Aí hoje trabalhamos majoritariamente, né, com o J Smart, Sim. o J Studios,
o J. Simões tradicional, no caso do Atmos, por exemplo, e próximo ano a gente entra com uma linha mais econômica dentro do faixa 4. Uma dúvida, eu vou falar dos produtos, Uhum. mas uma coisa que estava na minha cabeça quando a gente estava, enfim, preparando o roteiro para o podcast, é que 40 anos, a gente estava falando de 85, eu estava fazendo a conta, é a época da hiperinflação, né? A década perdida do Brasil, enfim, como... O Brasil teve várias Tem décadas várias, perdidas. exatamente, mas a dos anos 80 marcou uma geração, os nossos pais lembram disso com muita vivacidade. E de lá para cá, em 40 anos, você passa por vários, enfim, teoria dos ciclos econômicos, você passa por altos e baixos, né? Então, pensando aqui rapidamente de cabeça, você tem no final dos anos 80, você tem a bolha da internet, você tem a crise do subprime de 2008, você teve a pandemia agora mais recente. Então, só aqui rápido, e eu não sou economista, eu falei 4 crises que foram mundiais, né? Como é que é essa... E você está falando de um produto que tem... Eu até falei isso pro Paulo Filho, que teve aqui no episódio passado, sobre como o brasileiro gosta de imóvel. Ele tem um carinho, né? O sonho da casa própria, tem todo esse apego, mas também para o investidor imobiliário, por tudo isso. 4 crises. Como é que 40 anos você consegue fazer essa gangorra, né? Essa montanha-russa aí dentro de um mercado como esse? Eu sou economista de formação, né? Ah, então, sou. E exatamente por ser economista é que a gente aprende que o Brasil vive de crises. Isso é verdade. Então, premissa número 1 do empresário: esteja preparado para a próxima crise, porque ela pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior do que a última, mas você tem uma certeza que a crise vai vir. Vai vir. Né? Não sei se é uma crise interna, não sei se é uma crise de crédito. Hoje em dia, as pessoas precisam, as empresas principalmente, precisam ter preparadas até para a crise de imagem. Total. Né? Na época da internet aí, de cancelamento e tal. Então, mas a crise ela vai vir. A grande questão, Saulo, é como é que você vai estar preparado para essa crise. Se tem uma coisa que a gente aprendeu, eu brinco muito quando eu estou conversando com meu pai, né? Minha mãe também, que a gente basicamente já viu todas as crises, né? Por exemplo, eu estou na J. Simões há quase 25 anos e eu lembro, assim, rapidamente, pelo menos umas 6, 7 crises. Perfeito. Que a gente já viveu nesse período, né? Aquela crise, por exemplo, de 2014 a 2018, que foi horrível. Sim. A pandemia, enfim, assim, já vimos muita coisa, crise de crédito. Por exemplo, já se fala hoje do escasseamento do funding de poupança, né? Aí já vamos ter aí mudança de tributação, vamos ter aí... como é o nome? Reforma tributária. Isso tudo vai, de algum momento, não vou dizer trazer uma crise, mas vai movimentar o mercado de forma positiva ou negativa, né? Uhum. O que eu digo muito é o seguinte, o importante é ter o pé no chão. É saber, matematicamente e tecnicamente, até onde você consegue ir. Por exemplo, se um cheque árabe chega aqui em Fortaleza, o dinheiro ilimitado, certo? E diz assim, eu vou fazer 100 prédios nessa cidade. Ele vai ter o dinheiro do mundo todinho à disposição, mas ele não tem mão de obra. Entendi. Ele não tem terreno. Os terrenos, boa parte deles demoram anos para se regularizar uma documentação. Sei demais. Né? Então, é uma atividade que majoritariamente de um ciclo de vida muito longo. Né? Eu sempre digo que um prédio, por pequeno, médio ou grande, ele tem um ciclo de pelo menos 10 anos. E quando eu digo 10 anos às vezes 2, 3 anos para você regularizar terreno, para você lançar, mais 4, 5 anos para você construir e entregar, mais 5 anos de manutenção e garantia. Ou seja, todo terreno que eu estou negociando hoje, ele só vai estar concluso daqui a 10 anos. Daqui a pelo menos 10 anos. E concluso para a gente, porque muitas vezes, para esse cliente, dura muito mais. A indústria da construção civil talvez seja uma das poucas indústrias do mundo que não faz parte do nosso planejamento a obsolescência programada. Entendi. Se eu compro um celular desse, Saulo, a fabricante dele programou ele para daqui a 5 anos ele nem ligar mais. Com certeza. Esse meu relógio, seu relógio, esse microfone, tudo. Perfeito. A indústria de automobilística também, todo mundo programa. Já o imóvel, não.
não existe... Você não troca de imóvel da noite para o dia, Isso né? é verdade. Não é uma coisa que fica descartável. Fortaleza, apesar de ser uma cidade jovem, mas a gente já começa, por exemplo, a ver as primeiras demolições. A gente, próximo ano, por exemplo, vai demolir um prédio. Ah, legal. Que é uma coisa muito rara. Que é uma coisa rara. Por quê? Porque é uma das coisas que eu vivo dizendo. O mercado imobiliário ele é envolvente porque... Eu brinco muito dizendo que o mercado imobiliário é igual joia, né, ouro, diamante e obra de arte. Certo. Que o que define o valor é a raridade, né, a escassez de algo. Como é uma obra de arte, como é uma joia. Uma joia, né, etc. E vai ficar cada vez mais raro, né, alguns tipos de produtos. Por exemplo, terreno grande hoje, o Alto Meirelles não tem mais. Não tem mais. Difícil você conseguir hoje um terreno acima de 2.000 metros quadrados em Fortaleza. Né? E os que tem, que a gente sabe que tem uma confusão por trás, tem alguma situação ali complexa que muitas vezes estimula o cara de querer enfrentar aquilo ali, né? Total. O mercado imobiliário ele é envolvente porque ele, você precisa ser psicólogo, você precisa ser economista, você precisa até ser engenheiro para poder fazer parte. Eu digo até engenheiro porque porque, por exemplo, comprar... Isso é o menos, né? É o menos. Porque, às vezes, por exemplo, até para você desenvolver um projeto, muitas das vezes você... De novo, o meu insumo básico é terreno. Sim. Não existe um terreno esquina norte nascente que acabou de ser produzido, né, feito em impressão 3D, todo bonitinho. Não. Todo esse terreno tem um inventário, esse terreno tem uma briga, muitas vezes uma briga societária, uma briga familiar... Tem que resolver... Tem uma questão de terreno de marinha, tem uma questão que não está regularizado. Muito. Eu imagino. E engraçado que, apesar de não ter tido essa formação, o tempo vai passando, a gente vai descobrindo que a gente vira mais advogado do que engenheiro. Com certeza, com certeza. A gente tem um imobiliário aqui, desculpa te interromper, imobiliário aqui, a gente tem um imobiliário tanto consultivo como um imobiliário que a gente tem indicando dois universos, bichos diferentes. E a turma do imobiliário consultivo, que faz as incorporações e tal, a gente acompanha, porque muitas vezes está envolto numa questão societária. E assim, o societário a gente resolve até com uma certa facilidade, se não tiver uma situação dessa mais complexa que você pontuou. Mas ainda assim, a complexidade do mundo imobiliário ela é muito absurda. Então eu imagino que tu entende muito mais de imobiliário, direito imobiliário, do que muito advogado que pega um contrato achando que sabe fazer isso e não faz, né? É bem provável. Provavelmente, né? É bem provável. E uma dúvida aqui, perguntando. Tem uma frase, a gente fez um evento juntos, e tua frase me marcou muito. Vocês têm um produto que tá bombando, e já tem alguns anos. Eu não vou falar quem foi que disse, mas tu me deu a definição que quando tu pensou esse produto para J. Simões, tu disse assim, meu filho, você é fulano de tal, você vai vender, o Danielzinho, você vai vender kitnet na Aldeota. E aí, tá aí os kitnet aí na Aldeota. Só aqui nesse raio aqui de 1 km do escritório, pessoal, deve ter bem uns 3 aqui que eu tô pensando aqui rápido. Entendeu? Então... 5. Aí, 5. Boa. Então... E aí, tu trouxe esse produto, eu sei que de São Paulo pra cá. Eu morei em São Paulo durante alguns anos, então quando eu vi, eu falei, isso é tipo apartamento que eu morava, entendeu? Então, como é que foi essa ideia? Como é que foi? Porque aí e aí só fazendo tu tava quebrando um padrão, tu já tinha sido quebrado pelos teus pais lá de fazer obra de concreto armado, e aí vocês foram migrar para construção civil propriamente de moradia, e aí do nada tu foi para um conceito muito, vamos dizer assim, inovador nesse sentido, né? Como é que foi isso? O J-Smart, na verdade, você falou de São Paulo, mas na verdade isso surgiu no Japão, pré-Segunda Guerra Mundial. Não tem espaço lá, né? Teoria da escassez, né? Uhum. Então, quando eu acho muito interessante a forma como o japonês pensa, né? Você vê que a gente importou muita coisa. Na verdade, a gente só importou coisa boa do Japão, né? Legal. Você traz as ideias, né? Sistema Toyota de produção, Kanban e etc. E uma das coisas que o Japão é um país, para quem não conhece, ele é um país de um território muito restrito. Uma série de ilhas, entre o nada e coisa alguma, que ele literalmente se transformou em uma grande potência do mundo, trabalhando muito bem a escassez, né? Perfeito. E uma das coisas que o Japão tem é a escassez diária. Eu lembro que assim que a gente foi lançar o primeiro J-Smart,
já tinha um movimento em São Paulo, não grande como hoje, mas já tinha um movimento desse em São Paulo. Na mesma época, eu fui fazer uma visita nos co-livings em Nova York, que também estava acontecendo. Sim. Porque a verdade é que o que determina o mercado imobiliário são as mudanças comportamentais das gerações. Perfeito. E esse comportamento ele está mudando todo dia. Pode ser que daqui a 5 anos tudo esteja diferente, mas ao analisar os dados e para onde vamos, já dá para ter uma noção do que vai ser a família média brasileira em 2035. Perfeito. Só para dar um detalhe, já tem levantamentos que dizem que essa família vai ser de menos de 2 pessoas. Entendi. Né? Que hoje é 2,8, 2,9, já vai ser menos de 2 pessoas. Mas eu lembro que assim que a gente lançou o JSmart Vicente Leite, que foi o primeiro, eu fui conversar com um cliente, barriga no balcão, né? Uhum. Até porque nessa hora você aprende muito, você tem muito insight. Tem que dar barrigada no balcão. Tem, total. Eu particularmente, principalmente em época de lançamento, eu vou para frente porque é a hora de você ver se você errou, acertou e você tem uma temperatura se aquele projeto vai deslanchar. E eu lembro que as primeiras perguntas eram, eu não sei como é que é o nome, mas é neto de japonês, tem um termozinho que eu esqueci o nome. Aí eu cheguei lá, falei, olha, mudança comportamental, é isso, perfil da família, pá, e eu falando, e o cidadão só calado aqui, olhando, só me escutando. Depois de uns 12 minutos eu falando sem parar, ele olha, legal, isso tem no Japão há 60 anos. Caramba! Mas tem, verdade é essa, tem. Então, na verdade, as grandes inovações da humanidade, elas não nascem simplesmente do pó, né, de uma fumaça. São mudanças que você precisa estar de olho, observando, que elas de uma hora a outra vão impactar teu negócio. Por exemplo, até que a inteligência artificial hoje impacta no teu negócio. Muito. Absolutamente. Mas imagina daqui a 10 anos. Será que a gente vai ter essa quantidade de advogado, por exemplo? Isso é um dilema. Ou será que a gente vai melhorar, a gente vai diminuir a quantidade e melhorar a qualidade? Provavelmente. Hoje eu já escuto muito a frase de clientes até. Eu coloquei aqui no chat GPT, chegar a versão final numa minuta. Aí eu não, vou pedir para comparar aqui. Não precisa não, eu vi que tá igual porque eu botei no chat GPT. O próprio cliente fala isso para mim. Entendeu? Mas é verdade, e faz mesmo. Então, por exemplo, você tá de olho, e aí vale para qualquer setor, né? Você tá de olho hoje de como é que o teu cliente, de como é que o teu fornecedor, de como é que essas coisas estão mudando. Num cenário de 10 anos. E olha que quando eu falo no cenário de 10 anos, para muita empresa pode parecer muito. Para mim é um ciclo de uma obra. Verdade. 2035 tá aí, cara. Eu já consigo ver. 2035 já tá aí. Eu já sei até talvez um dia que eu esteja construindo em 2035. Porque como a gente trabalha com ciclos muito longos, você não está de olho hoje nessas mudanças, você vai acabar sendo a Kodak. Perfeito. Né? Ou seja, e de novo, para inovar, você não precisa trazer uma tecnologia disruptiva, trazer uma inteligência artificial ou um robô que vai substituir o operador. Não. Que não vai. Você tem que basicamente estudar, analisar dados, ver para onde o mercado vai e tentar atirar com o mínimo de noção para não dar um tiro errado. Entendi. Né? Principalmente, de novo, quando você tem uma visão de 10 anos. Então, é basicamente isso que a gente tem feito. A gente tem tentado trazer propostas novas. Obviamente, no começo a gente escutava muito esse negócio de kitnet e tal, não sei o quê. Muita gente criticou. Sim. Né? Muita gente criticou que está, inclusive, copiando. Estou vendo vocês. Boa. E aí, cara, a gente tem tido muito sucesso nesses apartamentos inteligentes, né, com o JSmart, JStudios e próximo ano com o JSpot. Estamos muito felizes. Coisa boa. Realizar muita coisa. E bomba, né? Porque ele atrai talvez o teu público tem a primeira moradia, talvez o cara ali que seja da faixa etária dos 20 aos 35 anos, que era o que o Paulo Filho estava comentando, que era o perfil ideal dele, de cliente. E tem o outro lado, que é o cara um pouco mais tarimbado, que ele compra isso como ativo, né? Na verdade, eu diria, Saulo, que há 6 anos atrás o pessoal dizia, não, isso aqui é produto de nicho. Certo. Hoje, eu tenho absoluta certeza que produto de nicho hoje é um apartamento de 4 quartos. Esse é o nicho, porque esse representa uma pequena proporção da população brasileira. É alguém que realmente precisa de 4 suítes. Eu diria que hoje um JSmart, por exemplo, ele é o produto talvez hoje mais plural do mercado. Te dá um dado. Citando aqui o Paulinho. Semana passada,
A gente fez um evento com a Sete Cantos, J Smart Sete Cantos, lá no J Smart Carolina Sucupira. Eu vi. E uma coisa me chamou bastante atenção. Primeiro que eu só recebi elogios. Fazia tempo que eu não... Eu voltei pra casa assim, cara, juro. Grandão. Cara, eu voltei pra casa assim, profissionalmente realizado. Porque, tipo assim, a experiência de você ouvir de um cliente seu, o nível de satisfação que eu escutei naquela noite, cara, eu voltei pra casa assim, cara, realmente a gente tá fazendo alguma coisa certa. Porque é muito bom quando você escuta isso, né? Porque legal. Geralmente o empresário acha que só escuta reclamação, porrada e tal. É isso. E foi muito legal porque a gente escutou. Mas uma coisa interessante é ver na prática como é plural o morador de um J Smart. Só para te dar um dado, aproximadamente de 25% a 30% dos moradores, e aí, óbvio, os compradores e os inquilinos, já tem mais do que 55 anos. Legal. Enquanto a gente no começo projetou um prédio para ser o garotão que estava saindo da casa dos pais, hoje provavelmente eu estou atingindo o pai ou quem sabe até o avô dele. Total. Né? Eu moro num apartamento assim e os vizinhos é mais ou menos essa faixa etária. Mas é. E outra coisa interessante. Tem uns caras da minha idade, mas tem muito mais gente desculpa de cortar de novo, mas tem uma turma de uma geração acima. Mas sabe por quê? Eu digo o seguinte, dentro da curva normal, né, falando aqui de estatística, a gente, em fases das nossas vidas, a gente tem uma demanda diferente por espaço. Então você nasce do ventre da tua mãe, a tua necessidade de espaço é centímetros cúbicos, né? Sim. Então você vai, nasce, cresce, se casa, tem um filho, tem dois e tal, tem uma necessidade de espaço. Só que esses filhos um dia saem de casa. Perfeito. Então, de novo, a tua necessidade de espaço diminui novamente. E aí, de novo, a gente tem casos, por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito ultimamente. Hoje, não sei se você sabe, o número de casamentos no Brasil é menor que o número de separações. Nossa, sabe? Eu não sabia desse dado. E o que está acontecendo? Principalmente pós-pandemia. As pessoas têm se separado mais, mas têm casado de novo. Uhum. Né? E quando casa de novo, já no segundo, terceiro casamento, você tem filhos. E alguns filhos na geração de 20 anos, e aí talvez o teu companheiro ou companheiro com filhos na idade de 10 anos. Não dá para morar junto. O que eu tenho percebido muito? Muita gente casado, morando em apartamentos separados. Eu conheço gente assim. Eu conheço muitos. Conheço muitos, não é pouco, não é muito. E talvez quando você chegar nessa idade de 55, aí que você vai conhecer mais mesmo. Sim, né? provavelmente. E o que está acontecendo? Essas mudanças elas têm trazido uma demanda de apartamentos compactos, né? Eu nem chamo de compactos, chamo de inteligentes. Sim. E é bastante interessante porque quando você vai fazer um apartamento de metragens reduzidas, você precisa ter fora do apartamento o mesmo nível de qualidade que ele teria se ele tivesse um apartamento menor. E, de novo, isso não tem a ver com renda. Eu canso de ir para um J Smart e carro alemão, Porsche, Mercedes estacionado na vaga. Então, isso não tem a ver com renda. Tem a ver com fase de vida, momento de vida. Você está no momento inicial, você está no momento médio, você está no momento já de final. E o que a gente começa a perceber é que pela bagagem que a gente entrega nesses empreendimentos, sei lá, um coworking, uma lavanderia compartilhada da Omo, um rooftop, uma piscina, tem prédios agora que a gente está lançando até com quadra. Boa. Então, quando a gente entrega valor para essa moradia, né, óbvio, atrelado a uma localização assim inquestionável, graças a Deus a gente não erra em localização. Então, então as pessoas elas pagam, principalmente o inquilino, ela paga feliz um aluguel mais caro. Com certeza. Ele prefere muitas vezes pagar os mesmos R$3.000, R$3.500 para um apartamento de 40 metros, sabendo que muitas vezes tem um produto no mesmo bairro ou outro bairro de que ele consegue por esse mesmo preço um de 80, 90 ou até 100 metros mais antigo. Só que esse prédio ele não entrega a mesma qualidade de áreas comuns que ele tem nesse. E é exatamente nessa hora que a gente consegue transformar o J Smart num produto de investimento. Entendi. Porque o meu investidor, ele sabe que ele está comprando um produto que não é aqueles 40, não é aqueles 50 metros quadrados. É aqueles 50 metros quadrados mais uma série de outras coisas. E, em paralelo, o inquilino também percebe valor nisso. Então, muitas vezes,
ele faz a seguinte, muitas vezes não, na grande maioria das vezes ele faz a seguinte conta. Eu estou pagando aqui 400, 500 reais de condomínio, mas dentro desses 500 reais de condomínio, tem toda uma estrutura, né? Eu tenho direito a usar uma academia top, eu tenho direito a usar um coworking top, eu tenho direito a usar uma lavanderia top, ou seja, já escutei de muita gente, cara, eu considero que o meu custo de condomínio é zero. Porque se eu tivesse que ter essas coisas externas, eu teria que pagar do meu bolso. Então eu sinto que o meu condomínio sai de graça. Entendi. Porque Entendeu? ele teria o custo terceirizado disso aí que ele tá abatendo porque ele tem essa estrutura própria. Exatamente. Então acaba que isso acaba se tornando um produto de investimento, porque é muito fácil você vender essa ideia. Eu brinco muito. A primeira coisa que você precisa para vender o J-Smart, você não precisa mostrar o apartamento. Você precisa vender uma ideia. Olha, é assim, 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 assado. E por isso faz sentido. E aí o cliente entende se aquilo ali faz sentido naquele momento dele, seja para comprar para morar, seja comprar para investir. Eu lembro que tu falou para mim no evento que uma das coisas que tu tentava colocar era que a pessoa tinha que fazer, o vendedor, o corretor, tinha que ter o pitch de venda e não era só ir para a tabela e mostrar o imóvel. Antes de mostrar o imóvel, tu falou assim, cara, pessoal, vocês precisam fazer isso aqui, porque tem que vender o conceito, a ideia da coisa. Me encaminhando aqui para o final, tu acha que isso é o futuro? Assim, tu falou, pegando aqui tuas falas, tu falou que as famílias tendem a ter menos de 2 pessoas para o futuro. Eu tive agora em Nova York, cheguei sábado, tá cheio de prédio sendo construído no Brooklyn, inclusive. E até em Manhattan, que hoje já não tem mais tanto espaço, nesse conceito que você colocou. Moradias menores, tá? Um lugar que também já sofre muito com a questão do espaço. Então, menos 2 pessoas, a gente talvez um condomínio mais novo, com uma acessibilidade e vantagens grandes para ele, uma redução de custo, onde ele teria talvez o condomínio que saísse de fato por zero. Tu acha que isso é o que tu projeta para o futuro? É esse talvez o futuro da J. Simões nesse aspecto? É muito difícil, eu sei, né? Rapaz, eu acho que não, eu acho que é o presente. O presente, né? Eu acho que o futuro já vai ser a gente falar por exemplo, a gente tem uma linha chamada J Studios que é de 24, 25 metros quadrados. Muita gente hoje acha que esse produto está atrelado exclusivamente a um Airbnb, uma locação por temporada. Eu já acho, e aí falo sem medo de errar, que em 10 anos a gente vai ver, eu não vou dizer famílias, né? Claro. Mas muita gente morando de fato em 20, 25 metros quadrados. Um casal ou até gente solteira mesmo. Sim. Morando e não pensando apenas como hospedagem. Eu acho que esse é o futuro. O presente já aconteceu. Essa migração aí para apartamentos de 1, 2 quartos, no caso até 3, ela já aconteceu, porque já mudou. A pandemia mudou muita coisa. Verdade. Só te dar um dado aqui. Pré-pandemia, minha mãe não sabia pedir um iFood, não sabia pedir um Rappi, não sabia entrar na Amazon para poder fazer uma compra. A pandemia acelerou esse processo de digitalização das pessoas, que graças a Deus, pré-pandemia, por exemplo, a gente tinha muita dificuldade, talvez, desses 55 anos mais, ter dificuldade de entrar no J-Smart porque o acesso é pelo aplicativo. Hoje, ele cadastra a biometria, a câmera reconhece ele não precisa mais... Uma vez, recentemente, eu perguntei, mostrando um apartamento compacto para um permutante, ele me perguntou, mas onde fica a despensa? Ele deu vontade de rir. Eu disse, despensa? Cara, hoje as pessoas não fazem mais compras, né? A galera compra para a semana e olhe lá, você não compra para o dia ou para a hora. Né? Então, por exemplo, essa digitalização da nossa vida, e aí isso passa desde transportes compartilhados, a patinete elétrico, a iFood, a Rappi, a gente realmente precisa de menos coisas que a gente precisava em outras épocas, até porque nós somos muito imediatistas. Isso é um fato. Né? Por exemplo, ninguém estoca... Eu mesmo. Eu compro, antigamente eu ia para uma farmácia, eu comprava 3, 4 vidros de shampoo. Eu disse, não, eu compro um. Se eu quiser outro, próxima semana eu chego aqui no Amazon, aperto, chega no dia seguinte. Então, não tem mais o que inventar. Né? Isso é um fato. E isso é o que eu vou dizendo. Isso tem impacto direto, Saulo, no mercado imobiliário. O problema, precisa parar, olhar, analisar e ver o que é que isso vai mudar no produto de 2040. Entendi. Meu amigo, queria lhe agradecer. Esse papo é espetacular porque você fala de vários aspectos culturais, aspectos econômicos. A gente falou de heurísticos econômicos, falamos de uma questão histórica, falamos da questão de uma série de situações da nossa cidade. Primeiramente, lhe parabenizar
por estar à frente. Acompanho de perto essa sua história há pouco tempo, do ponto de vista de a gente se conhecer, mas dessa trajetória que a J. Simões tem, representando o nosso estado, a nossa região, levando o nome afora. Então, primeiramente, lhe parabenizar. Obrigado. E agradecer por você ter vindo aqui. Queria também que você deixasse o recado aí final para... Só não vale compra de J Smart, mas deixa o recado final aí para a turma de casa que você achar interessante. Não, eu queria agradecer aqui a presença de poder falar sobre isso, né? E dizer que a gente está aberto aí para quem quiser conhecer, sem compromisso, mas eu acho muito legal, até para quem tiver vontade de conhecer um J Smart pronto, né? Ver como é que funciona, ter a experiência, visitar um apartamento decorado, ver que cabe, até nem que seja para comprar, mas pelo menos para saber que existe. A gente gosta muito de fazer apartamento decorado porque a gente instiga as pessoas a serem criativos, né? Com certeza. A própria arquitetura mais moderna, ela traz um minimalismo legal, então a gente consegue ter percepções e experiências, né? Vamos agora, ainda em 2025, a gente abre a nossa loja, J Store, que fica na Costa Barros com Silva Paulé, que vai ser exatamente isso, um espaço experiência. A gente vai ter 4 apartamentos decorados, estúdio, 1, 2 e 3 quartos, exatamente para as pessoas elas verem como é que esses apartamentos. E tirar muito do preconceito, dizer assim, não, muito pequeno. Eu digo, vamos lá, eu te mostro que cabe. Né? Exatamente. Muito boa essa definição. Obrigado, meu Obrigado amigo. Obrigado você, cara, um prazer. Pessoal, mais uma vez, agradecer a audiência, agradecer o Daniel por ter vindo aqui. Só para lembrar o que eu já falei no início, mas vou reprisar agora. Lembrar de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Deixem lá nos comentários, nossa caixinha, aquilo que vocês gostariam que a gente trouxesse de tema, quem vocês gostariam que nós trouxéssemos. Obrigado pela audiência mais uma vez, fiquem ligados e até o nosso próximo Café com Valença.